Lui, já vamos então começar falando, porque assim, você foi lá, teve todo o esforço, né, pelo seu trabalho maravilhoso, assistiu a segunda temporada de Heartstopper, só pra gente poder falar hoje aqui. Inclusive, queria mostrar que Caê trouxe todos os livros Tirei as que estão crianças de ali, olha casa que hoje. bonitinho. Hã? Tirou o quê? As minhas crianças de casa, que elas Essas ficam intocáveis na minha... crianças. Porque assim, livro de capa dura, quadrinho de capa dura é pra realmente Chique, deixar na né? estante, né? Lindíssimos. Olha, são 4 capítulos, como 4 edições por 4 enquanto. edições. Na primeira temporada são os 2 volumes. Eu ainda não assisti a segunda inteira, mas a Lui pode contar se é o 3 e o 4 estão contemplados nessa nova temporada. E aí, Lui, conta pra gente o que você achou e o que a gente pode esperar dessa segunda temporada, que estreou ontem. Pois é, então, respondendo o Caê, a segunda temporada é sobre o terceiro livro, que é aquele livro que eles vão pra Paris. Pra mim, eu acho que é um dos meus preferidos, mas também conta um pouquinho da história do 4. E eu acho que o quarto talvez seja o mais profundo de todos, mas enfim, vou falar um pouco sobre isso também, porque eu acho que a série tá bem diferente da primeira temporada. São 8 episódios de novo, e cada um tem mais ou menos meia hora, então até que foi fácil, foi rápido pra maratonar pra vir aqui hoje. Eu sei que muita gente já maratonou também, queria saber se o chat já viu, o que achou, se gostou dessa temporada, mas como saiu ontem, eu sei também que muita gente ainda não teve tempo de assistir, provavelmente vai fazer isso no fim de semana, então eu vou evitar spoilers. Eu acho que essa temporada tem tudo pra ser melhor ainda do que a primeira e ser um sucesso maior do que foi a primeira temporada, que já foi um grande sucesso, porque essa segunda temporada estreou também com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, como foi o caso da primeira temporada, e em mais ou menos 24 horas, né, que a série estreou ontem, hoje já tá no top 1 da Netflix, então, de fato, assim, as pessoas estão assistindo, estão gostando, e eu achei a segunda temporada melhor ainda do que a primeira, que eu já tinha gostado muito. Eu sou fã dos quadrinhos, eu também tenho todos eles, eu não tenho mais nem estante direito para colocar, gente, porque vocês viram que os livros são grossos ali, e ainda vai vir mais um em breve. E eu fiquei pensando, quando eu assisti a primeira temporada, como que eles iriam na série aprofundar essa história e retratar algumas questões que são mais complexas e mais pesadas. Eu digo isso porque a primeira temporada foi muito leve, né? Eu sei que a produção até evitou falar alguns palavrões que tem nos quadrinhos para que a classificação etária fosse 12 anos. E até uma crítica feita a Heartstopper na época em que saiu a primeira temporada foi justamente essa, assim, de que ela era muito utópica, muito bobinha. Eu nunca concordei com essas críticas, porque para mim isso não é um problema. Na verdade, pelo contrário, eu acho que uma história sobre personagens LGBT também pode ser clichê, pode ser leve, pode ser feliz. Eu acho que uma obra que fala sobre as nossas histórias, ela não precisa só retratar as nossas dores, né? As violências que a gente sofre. Na minha opinião, uma das cenas mais bonitas da primeira temporada foi quando o Nick conta pra mãe que é bissexual e que tá namorando o Charlie. Eu choro toda vez que eu assisto a essa cena, porque ela foi muito bem conduzida, interpretada ali pelo Kit Connor e pela Olivia Colman, que aliás ela tá maravilhosa, ela é maravilhosa, né? Eu fiquei muito feliz que ela foi escalada como a mãe do Nick. Mas principalmente essa cena me emociona porque quando me assumi para minha família, não foi dessa forma, não fui bem recebida como acontece nessa cena, e eu acho que é bom ver essa representação positiva, porque a gente consegue ver outras possibilidades na ficção. Eu penso que isso ajuda a curar os nossos traumas e também pode ensinar uma mãe, um pai, uma família a acolher uma pessoa LGBT quando ela sair do armário, que é um processo difícil e desgastante. Aliás, essa segunda temporada de Heartstopper foca bastante nessa fase do Nick. Agora ele e o Charlie já estão namorando, mas o Nick sente esse peso de viver uma relação de forma escondida, ao mesmo tempo em que ele se sente inseguro para contar para as pessoas, para o pai, para o irmão e para os colegas da escola. Esses conflitos na vida do Nick trouxeram mais complexidade para a série, mas para mim o ponto mais alto da segunda temporada foi como retrataram o distúrbio alimentar do Charlie, e esse, gente, é o único spoiler que eu vou dar, porque eu acho importante a gente comunicar às pessoas que a série aborda essa questão.
Eu digo isso assim porque pode ser um gatilho para algumas pessoas, então é melhor que elas já saibam que esse é um assunto discutido tanto na série quanto nos quadrinhos. Como eu disse, eu tinha ficado receosa até de que a série levantasse essa discussão de uma forma rasa e até irresponsável, sabe? Mas, na minha opinião, isso não aconteceu. Pelo contrário, eu achei assim que essa temporada superou as minhas expectativas. Apesar de serem episódios curtos, eu acho que a série conseguiu desenvolver a história dos outros personagens, além do Charlie e do Nick, melhor ainda do que foi na primeira temporada. E eu também penso que essa temporada encontrou um equilíbrio perfeito, sabe? Eu acho que ela ainda é leve, positiva, feliz, mas agora ela tá muito mais complexa e muito mais madura. Então, assim, eu recomendo muito que vocês assistam essa segunda temporada. Quem gostar de quadrinhos também, fica aqui a dica, porque o trabalho da Alice Oseman é muito bonito, é ótimo, assim, o Caê tá aí pra dizer o mesmo, né, Caê? Inclusive, ela é uma pessoa não binária, né? Então, acho que é isso muito importante. Uma pessoa não binária que escreve os quadrinhos. E tem um comentário muito legal aqui do Twitter, que ele fala que Heartstopper é um respiro para a comunidade LGBT, em especial para homens gays e bissexuais. É aquela história que nos mostra que a nossa vida não precisa ser sofrimento. Dá para vivenciar um amor saudável. E eu amplio isso, né? Acho que, assim, claro que eu senti uma identificação absurda com o Nick, porque eu me entendo um homem bissexual depois que eu me entendo um homem trans, né? Então, a gente tá falando de 3 anos atrás, eu entendi que eu era um cara bi. E quando eu vejo os conflitos do Nick, ele contando pra mãe, eu já não tenho mais minha mãe aqui pra contar, mas eu fico pensando como que seria ter essa conversa com ela, né? Sair do armário mais uma vez. E é isso, né? A gente tem casal de meninas na série, né? Então fala sobre casal de meninas lésbicas. Tem uma pessoa trans que eu amo muito como eles retratam Ellie, porque o fato dela ser uma menina trans não é o enredo dela. Exato. Sabe? Tanto que, assim, a gente solta o negócio assim, porque antes eu estudava na escola, que as escolas é isso, né? Uma escola só para meninos e uma só para meninas. Só tem aquilo, antes eu estudava com eles, agora eu tô aqui. Aí você entende que ela é uma menina trans. Então, acho que isso, assim, foi uma das coisas mais sensíveis, que normalmente é isso, né? Dor, sofrimento. O enredo do personagem trans é sempre isso. E na nova temporada, um spoilerzinho, vai ter mais pessoas trans pra ela se sentir mais acolhida. Ela não vai ser a única, né? Que eu acho que tinha isso também. Tinha a Ellie, mas só a Ellie ali pra poder vivenciar a transgeneridade. Então, e muito do que se foca, né, são nos principais na série, mas é uma série que, pra todo mundo que faz parte do universo LGBT, você tem alguma forma de se encontrar ali dentro. Porque eu lembro que quando eu assisti quase forçado, né? Porque eu moro com um amigo meu e ele estava assistindo e eu tava assim, falei, hoje eu vou ficar de boa, não vou falar nada, vou deixar ele ver o que ele quiser. Mas assim, depois do primeiro episódio eu já tava… Bota o próximo, vamos ver aí. E acabei vendo até o final e adorei. E eu achei muito legal a forma como fizeram o arco dela, porque assim como os personagens principais, a série toda é super leve, não ser uma questão. Porque pra mim, enquanto uma mulher trans, sempre é uma questão quando eu vou ter algum relacionamento. E você vê uma realidade como essa e que acaba se aproximando, claro, ali bastante água com açúcar, mas tem uma questão que é que os jovens hoje conseguem ter uma realidade similar, de você realmente tá ali numa realidade com um coleguinha que, tipo, você vai virar e vai falar. Se você precisar falar, você vai falar que é trans e tá, tipo, tudo bem. E é isso, e ela poder ter um relacionamento. E aí eu tô bem curiosa pela história dela, assim. Pra mim, no meu caso, é o que eu mais quero ver, assim. Pra onde vai, né? Será que em algum momento eles vão também trazer como foi esse processo de sair de uma escola e ir pra outra? Achei essa personagem muito interessante, como todos os personagens dessa série. Sim. Acho que são… A série é inglesa, por acaso? Porque eles têm, né? O humor é muito diferente, tem um outro tempo também. E eu fico pensando que a gente cresceu vendo essas histórias. Eu já assisti Heartstopper quando eu era adolescente, entendeu? Assim, algo similar. Só que era algo similar completamente cis-hétero, entendeu? Então, acho que fico pensando que para as pessoas hoje, da geração Z, sei lá, que estão pegando uma série que ela vai conseguir se identificar, vai conseguir também… Ou então ela, através dos quadrinhos, ela vai ler e fala, nossa, como assim, né? Tem um personagem que sou eu aqui. Isso é uma identificação que é uma coisa muito recente. É algo que enfim, da minha geração para trás, talvez ninguém tenha tido dessa maneira na adolescência. E agora a gente tem, porque eu acho que, apesar de eu gostar muito e me emocionar depois dos 30, eu acho que adolescentes vão se identificar muito e gostar muito também. E fiquei curioso que a Lui falou que, inclusive, o quarto livro é o mais profundo. Aí fiquei pensando, será que é uma terceira temporada profundíssima, sabe? Que, tipo, os personagens já deram uma crescida.
E aí vem um negócio assim. Mas enfim. Mas tem que ver também o que vai vir dos próximos, né? Porque além de ter o quinto, vai até o sexto. A galera tava até comentando aqui no chat que vai ter mais 2 e que vão sair logo em breve. Talvez tenham deixado esse trechinho do quarto pra conseguir amarrar mais com os outros livros na próxima temporada, né? Isso é muito Eu acho que uma coisa muito legal é isso, né? Os quadrinhos são um sucesso de vendas, tanto que é até difícil você conseguir, esgota muito rápido quando a Alice ela lança. E nessa temporada tem um novo arco também, né, Lu? E a gente tem pessoas com deficiência, que não tinha na primeira, agora nessa segunda a gente tem personagens pra explorar isso. Como que tá, né? Que eu assisti só até o terceiro episódio, então eu não sei também como que desenrolou o restante da temporada. Sim, eu não vou dar spoiler nem pra você, nem pra ninguém que tá aqui no chat, mas eu queria só reforçar isso, gente, que eu acho que Heartstopper é uma das séries mais representativas que a gente tem atualmente. Agora entrou personagens com deficiência, e também uma coisa que eu acho interessante, que tudo bem, que é um mínimo, né, mas não acontece sempre. A pessoa com deficiência é interpretada por uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans é interpretada por uma pessoa trans. Eu sei que é meio básico isso, mas não acontece em muitas séries. Então acho que a gente tem que reforçar também a importância disso. Tenho certeza que é muito por causa da Alice Oseman. Tem personagens assexuais, enfim. Eu acho que ela abarca uma diversidade de jovens, e isso me deixa muito feliz, porque por muito tempo a gente não teve nenhuma representatividade na ficção, a gente praticamente não existia nessas obras. Depois a gente começou a existir, mas essas representações eram negativas. Então, eu acho até melhor não ter representação LGBT do que ter uma representação negativa, porque quando eu cresci, assim, assistindo a essas obras, eu era adolescente, eu vi um filme que na época era meu filme preferido, porque era o único em que eu me enxergava, mas era péssimo, que é Assunto de Meninas. Ele é horrível, esse filme é péssimo. Eu cresci, passei pela minha adolescência assistindo esse filme várias vezes, e hoje eu fico pensando, gente, como que aquilo marcou a minha vida, porque é uma representação lésbica terrível. E aí eu fico muito feliz em ver que hoje a gente, em pouco tempo até, se a gente for pensar nos 20 anos, as coisas mudaram bastante. A gente ainda tem muito a percorrer, é evidente, mas eu vejo Heartstopper e eu fico muito feliz, eu fico com muita esperança também que nas próximas obras que estão vindo por aí, essa representatividade também esteja presente. Sim. O chat até usou a palavra utopia, eu acho que essa é a ideia, né? Que esses adolescentes LGBTs agora, eles não vão ter só coisas ruins pra poder vivenciar. Eles vão pensar, quem sabe que, né, sei lá, a criança tá com 12 anos, tá vendo agora? Quem sabe eu, no final do ensino médio, eu vou conseguir que o mundo seja dessa forma, né? Que eu consiga vivenciar, ter meus amigos e tudo mais. E uma história de amor que é da idade Exatamente. de quem tá assistindo. Porque senão fica uma coisa assim, essa ideia que a gente só é LGBT depois de adulto, entendeu? Eu falo, como assim? Você faz 18 anos e aí alguém chega e fala, tudo bem, deixa eu te contar um negócio. Você... A carta de Hogwarts. Não é? Não recebi. Se recebi... Foi extraviada. Porque não recebi o alvará, entendeu? Não tem essa. Então, acho que essa coisa muito... Tem uma coisa muito interessante do Heartstopper, que é a faixa etária deles, que eu acho isso maravilhoso, que o Love Victor também tem, né? O Love Simon. E tem uma outra coisa que é muito interessante, eu queria chamar vocês para essa conversa, que a gente está falando de um universo, que é o universo do quadrinho. A gente está falando de um tipo de arte que... teoricamente, lá atrás, ela não era, não se pensava nessa profundidade. E hoje, a gente já tem uma infinidade de tipos, uma infinidade de maneiras de você contar histórias através dos quadrinhos. Isso é um negócio muito interessante, né? Para onde foi essa arte? Eu acho super legal, assim, e pegando um pouco do gancho que vocês estão falando, eu acredito que a arte, tanto audiovisual quanto várias expressões de arte, ela tem um papel como referência, não necessariamente enquanto a representação da realidade. Por isso é muito importante que as pessoas se sintam confortáveis em se ver em outras narrativas e que não usem isso como uma representação. A gente está vendo a realidade nos jornais, a gente está vendo o que está acontecendo. E enquanto uma pessoa preta, fazendo parte de um grupo minorizado, obviamente as dores são diferentes, mas eu acho que, nesse sentido, acho que é importante conseguir ter esses lugares para conseguir olhar e falar, pô, existe uma narrativa diferente. Então, acho que, nesse sentido...
Essa questão da arte, pelo menos quando eu falo sobre a minha arte, eu busco muito esse lugar de humanização. Não que eu tenha a prepotência de achar que eu vou representar todo mundo, mas poder me humanizar e mostrar essa possibilidade para outras pessoas é um ponto importante. Então, por isso eu acho muito legal também, tanto o quadrinho quanto a série, nesse lugar de possibilidade e referência, não necessariamente de uma agenda política. Nossa, e é recente também, né, isso, né, de se utilizar os quadrinhos dessa maneira, ou já é uma coisa que... Eu tenho 52 anos, né, então sou da época dos quadrinhos mais Maurício de Souza, Disney, Marvel, né? E depois essa questão da tecnologia, internet, tudo virou tudo virtual, eletrônico, e perdeu um pouco a essência, né? Por exemplo, livros hoje são coisas que, né, não é todo mundo que tem. Eu tenho muitos livros na minha casa, tenho o meu próprio livro, mas hoje em dia eu percebo que as pessoas estão muito mais na telinha, né? Até para ler um livro, hoje tem aquele que é tipo um tablet, esqueci o nome. O Kindle, Isso. Então, eu acho que não é um resgate, mas é uma resistência, né, de manter vivo uma coisa que no papel, né? Porque essa coisa digital hoje está tudo muito, né? As pessoas não têm muita paciência também de ficar muito tempo naquilo, e eu acho que, né, é um livro com um assunto super importante, né? Que é esse momento de hoje, né? De agora, que é toda essa coisa do LGBT, do mundo contemporâneo, né? Então, eu acho que super importante. Sou um pouco leigo no assunto, né? Mas eu acho super importante e pertinente que exista ainda essa coisa do... Nem considero isso um quadrinho, né? Porque quadrinhos livrão, normalmente né? era sempre uma coisa fininha que você comprava na banca de jornal, né? E hoje em dia, olha, você tem uma série, né? Uma sequência de uma história. Eu também achava um assunto super importante, pertinente. Eu né? acho que é Todo legal. mundo falava, não, porque são os quadrinhos São os Heartstopper. quadrinhos. Quando eu fui Imaginei achar, que era eu falei, gente, gibi, a gente falava o nome gibi, né? Então, Você dá pra lê chamar gibi? isso aí de gibi? Se É alguém uma mete não. um gibi desse aí, Almanac. Almanac. edição é Cada esse, edição né? é um almanac. Você entendeu? Meu Deus do céu, quantos gibi da Mas Mônica acho que isso é cabem legal também, porque normalmente é isso, né? Vocês nem leram o gibi a gente da Mônica, associa né? os quadrinhos a super-herói. Hoje a gente sempre associa os quadrinhos a super-heróis. Agora a gente tem uma referência absurda também, né? Uma gama, assim, de quadrinhos que estão... Muito Livros que são interessante. quadrinhos, quadrinhos que são livros. E a gente também tem uma gama de quadrinhos que são, ou livros, ou almanacs, ou bíblias, que são adaptados para o Pro audiovisual. audiovisual. Acho que isso também... E não só os da Marvel, né? Não só os de herói. Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante, porque daí também nos leva para esse lugar. Quer dizer, se eu quero assistir a série, gosto, falar, eu quero ler. Pô, eu vou ganhar, É uma vou coisa pegar... eterna, né?